pessoal, aqui quem tá falando é o professor Israel Moreira de Biologia, sou professor então do peso 3, grupos por disciplina, e a gente tá dando continuidade então aos nossos vídeos com pequenas aulas, tá? No primeiro vídeo eu falei para vocês sobre a estrutura da membrana plasmática, bem importante ver, quem não viu, veja esse vídeo, e agora a gente vai continuar falando da membrana, só que a gente vai falar mais sobre agora um assunto que são os transportes através da membrana, né? Basicamente a gente tem que lembrar que a nossa célula, ela é uma estrutura viva, então a gente precisa trocar nutrientes com o ambiente externo, a gente precisa trocar nutrientes, enfim, com outras células, né? Fazer, enfim, trocas gasosas, trocas de solutos, né? Moléculas, enfim, várias coisas a gente vai trocar com o ambiente externo, e quem vai fazer isso então vai ser a nossa membrana plasmática. É ela que vai ter esse poder de mediação entre a célula e o ambiente para poder fazer essas trocas de coisas que a minha célula precisa absorver ou precisa mandar embora, tá? A nossa membrana plasmática, então, é ela que vai exercer esse controle, né, de entrada e saída da minha célula. E aí a gente vai dizer, então, que a membrana plasmática ela é uma estrutura semipermeável. Coisas cruzam a minha membrana, mas não é qualquer coisa que realmente vai conseguir cruzar a minha membrana, tá? Então lembre que a membrana plasmática, ela é como se fosse uma peneira, ela permite que algumas coisas passem, mas outras não vão conseguir passar pela minha membrana devido ao tamanho dessa molécula que quer passar, ou da estrutura química, polaridade, enfim, vários fatores vão estar influenciando se essas moléculas vão conseguir cruzar ou não a minha membrana, tá? Mesmo dentro daquelas moléculas que podem cruzar a minha membrana ainda tem um poder de seleção dessas moléculas, né? Qual que ela vai permitir realmente que entrem ou qual que não entra, tá? Então a gente diz que a nossa membrana plasmática ela ainda tem um poder seletivo, tá? Então a gente vai dizer que ela é uma estrutura semipermeável e seletiva, tá? O que acontece aqui então, pessoal? Basicamente, quando essas moléculas querem cruzar a minha membrana de um lado para outro, a gente vai dizer então que elas vão cruzar essa membrana através de um transporte através da membrana. Então, de alguma forma, essa molécula vai ter que cruzar um lado do outro da minha membrana, tá? E aí, quando a gente fala em transportes através da membrana, a gente pode dividir esses transportes em 3 categorias, tá? A primeira categoria que a gente vai ver é basicamente os chamados transportes passivos, tá? Que são aqueles que vão ocorrer sem gasto de energia para minha célula. Então a minha célula não vai fazer nada que gaste energia para que esse transporte aconteça. A gente vai ter a difusão, né, a difusão facilitada e a osmose. Esses são os 3 transportes dentro do que nós chamamos de transportes passivos, tá? Esses transportes passivos, eles não gastam energia, porque basicamente eles vão a favor de um gradiente de concentração, tá? O que é um gradiente de concentração? Basicamente é o seguinte, pessoal. Se eu tiver uma membrana no meio e um lado da membrana tiver uma concentração maior de uma determinada molécula em relação ao outro lado, aí eu tenho um gradiente de concentração. Então lembra que o gradiente de concentração, ele é sempre do ambiente de maior concentração de uma molécula em direção ao ambiente de menor concentração de uma molécula, por isso o gradiente, né, do mais para o menos. E aí então, se eu digo que essa molécula está indo a favor do gradiente, ela está indo do meio de maior concentração em direção ao meio de menor concentração. Esse transporte que acontece a favor do gradiente, ele é um transporte que acontece naturalmente, as próprias moléculas vão fazer esse movimento. E aí eu não vou precisar gastar nenhuma energia para fazer então um transporte passivo acontecer, seja difusão facilitada ou osmose, tá? Já os transportes passivos, tá? Esses caras aqui, eles vão contra um gradiente de concentração. Quer dizer que eles estão indo do meio de menor concentração de soluto em direção ao meio de maior concentração. Esse movimento de tu ir do meio de menor concentração em direção ao meio de maior concentração
Isso é um transporte que não é natural, as moléculas não fazem isso naturalmente. Aí eu vou precisar colocar energia naquele sistema para que eu possa fazer esse transporte acontecer. E aí então nós temos os chamados processos ativos, então, porque eles estão gastando energia, tá? Existem alguns tipos aqui, o mais importante para vocês lembrarem são as chamadas bombas, tá? Então as bombas são proteínas que possuem esse nome porque a função delas é bombear alguma molécula de um lado da membrana para o outro lado, tá? Geralmente do lado de menor concentração em direção ao lado de maior concentração, contra o gradiente de concentração, né? E aí então essas proteínas elas ficam bombeando constantemente essas moléculas contra o gradiente de concentração. Para que essas proteínas funcionem, elas gastam energia. Então por isso são as chamadas bombas, né? E transporte ativo. Existem vários tipos de bomba no nosso corpo, bomba de cálcio, bomba de iodo, tá? Mas a mais importante para vocês lembrarem, para qualquer prova que vocês fizerem, seja Enem ou qualquer outro vestibular, é a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio vai ser super importante porque ela vai estar presente, por exemplo, nos nossos neurônios, né? Questão do impulso nervoso e do condicionamento do cérebro depende da bomba de sódio e potássio. Assim como nos nossos músculos também, tá? A absorção de glicose, enfim, tu tem um monte de coisas onde a bomba de sódio e potássio, ela faz parte, né? Ela tá envolvida no processo. E aí, então, é a proteína mais importante dentro das bombas, né? Do transporte ativo pra gente lembrar. E nós temos os transportes especiais, tá? Esses transportes especiais são basicamente as endocitoses, tá? E as exocitoses, né? Então, endo vem de dentro, quando eu tô botando alguma coisa para dentro da minha célula, nós dizemos que nós temos endocitoses, tá? A gente pode dividir em dois grupos, que são a fagocitose e a pinocitose, tá? Então, normalmente, fagocitose é quando a minha célula tá englobando alguma coisa muito grande, né? Então, tipo, células de defesa, macrófagos que absorvem bactérias, tá? Bom, a bactéria é uma estrutura muito grande, então esse macrófago, ele engloba e absorve essa bactéria por fagocitose, tá? Pinocitose é quando a gente tem estruturas mais líquidas que tem que ser colocadas para dentro da minha célula, tá? Já as exocitoses é quando eu estou botando alguma coisa para fora da minha célula. Lembrem que esse prefixo exo quer dizer fora, tá? Então, exocitose eu estou botando alguma coisa para fora da minha célula. E o principal tipo de exocitose é a chamada plasmocitose, tá? Esse é o exemplo de exocitose, tá? Olha só, pessoal, na prática, basicamente, por que esses transportes são chamados de especiais, tá? Porque, basicamente, o primeiro transporte, que é o passivo, e o transporte ativo, eles são transportes onde a minha membrana plasmática, ela não se deforma na hora de fazer a absorção da substância, tá? Minha membrana continua parada e a molécula simplesmente cruza de um lado para outro, tá? Já os transportes especiais, a minha membrana plasmática, ela se deforma, ela cria uma deformação da membrana para botar aquela molécula, aquela estrutura para dentro, tá? Então, por isso nós chamamos de transportes especiais. Eles também podem ser considerados um transporte ativo, porque eles gastam energia. Tem que imaginar que tu mover a tua membrana para te absorver alguma coisa, isso vai gastar energia, tá? Só que a gente não menciona muito isso na prova, né? Geralmente na prova não é levado em consideração se eles gastam ou não energia. Diferente do transporte ativo, né? Esse daqui eles vão perguntar se gasta ou não energia, é um ponto importante, tá? Outra coisa importante aqui dos transportes, lembrem que todos esses transportes que eu tô falando para vocês, eles entram basicamente para fazer o transporte de soluto, tá? Soluto, basicamente, qualquer molécula que não seja água, tá? Se for a água que está sendo transportada, aí eu tô falando para vocês da osmose. Então percebam que a osmose, ela é exclusiva para a água que está sendo transportada de um lado para o outro da membrana, também chamada de solvente, tá? Então eu posso mencionar a água como solvente para vocês, enquanto que qualquer outra molécula que vocês pensarem que não seja água,
entra como soluto. Aí tu vai ter difusão facilitada, as bombas, endocitoses, enfim, tudo isso vai ser para solutos, certo? Então tá, pessoal, espero que tenha ajudado para vocês essa primeira parte dos transportes através da membrana. A gente vai ter um próximo vídeo falando especificamente de cada um dos transportes. E esse primeiro vídeo é com, né, uma questão mais geral deles, que é bem importante dar uma entendidinha aí também, tá? Certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.